Bom dia, nessa linda manhã dessa terça-feira, mais um dia especial, pois estamos com você novamente, principalmente ao vivo, aqui na TVU, Vitrine RS, com você, trazendo sempre entrevistados que mexem com você, que mexem com o seu dia a dia, que mexem com o seu espírito, quando a gente traz advogados, quando a gente traz juízes, mexe com a sua saúde, quando a gente traz fisioterapeutas, quando nós trazemos entrevistados médicos psiquiatras, que mexem tanto com o corpo quanto a saúde do psicológico. Se assim, se pode dizer. Como sempre, e a marca do nosso Vitrine RS, e você que é empresário, do ramo da erva mate, estamos aí querendo um patrocínio para a erva. Eu estou cansado de gastar a erva aqui, eu estou pagando todo dia. Eu quero um patrocínio para divulgar a sua erva. Então, você que está aí e é empresário, aproveita, liga para a gente, liga para o 8585-2037 e vamos botar a sua erva aqui no Vitrine RS, na TVU, canal 11 da NET ou 55 UHF. Doutora Silvia está me ligando direto da Itália, já vamos entrar com ela agora, nesse exato momento. Doutora Silvia, é bom dia ou é boa tarde ou boa noite aí na Itália? Como é que está a história aí? Então, Rodrigo, é boa tarde aqui, bom dia para vocês, né? Aí é sempre 5 horas a mais, né? 5 horas a mais. Ótimo. 5 horas a mais, são 3 horas da tarde. Temperatura amena. Já almoçou? O que foi o almoço hoje? O que foi o almoço hoje? Hoje é dia de trabalho, é sem almoço. Aqui não deu para preparar ainda muito bem, não. Mas daqui a pouco a gente come. O italiano não passa fome, não. Só pode comer em horário diferente, mas a fome não passa. Mas então, faz tempo que não falamos ao vivo da Itália. Quais são as novidades aí do outro lado do Atlântico, doutora? Muito bom. Então, nesse domingo, nós tivemos dois grandes eventos, sendo que um deles foi o encontro do Papa Francisco com as escolas italianas. Foi um evento gigantesco em Roma, onde o Papa fez uso de algumas palavras que eu acho que vale a pena a gente repetir no Brasil, porque o tipo de educação vindo de um mestre como o Papa, quer dizer que está preocupado com o que está sendo ensinado nas escolas, eu acho que vale a pena repetir. Então o Papa falou que a escola ela precisa ensinar a ensinar. Eles falam aqui imparar e a imparar. Eu acho que é muito importante isso, porque muitas vezes nós sabemos que é jogado um conteúdo, seja numa escola primária, numa escola secundária ou mesmo dentro da universidade. E não existe esse interesse da pessoa que está ensinando, que aquela pessoa um dia possa vir a ensinar. E o maior legado de um aprendizado é quando a gente consegue ensinar alguém que um dia a gente também foi ensinado, porque ninguém nasceu sabendo. Então, ele falou muito sobre isso e falou que a educação, ela não seria uma educação neutra. Chamou muita atenção, foi muito aplaudido. Que a educação ou ela é positiva ou ela é negativa. Ou ela faz o ser humano crescer ou ela faz o ser humano decrescer. E que a escola ela tem que ter 3 grandes objetivos, que é ensinar conteúdos, atitudes e valores. Mas que antes disso, ela precisa ensinar coisas essenciais. E o que ele considera uma coisa essencial
independente do que for, ela tem que ter 3 coisas. Ela tem que ser boa, verdadeira e bela. Ou seja, bona, vera e bela. E ele brincou que é o triângulo perfeito. E para uma coisa, só é boa quando ela é verdadeira e bela. Ela só é verdadeira quando ela é boa e bela. E ela só é bela quando ela é boa e verdadeira. Eu achei que vale a pena repetir aí. Mas também falou bastante sobre a questão, ele encerrou o discurso dele dizendo o seguinte, que todas as escolas deveriam ensinar 13 línguas. E deu um silêncio assim, parece que é interminável. A língua da mente, a língua do coração e a língua das mãos. mente, coração e Ou mãos? seja, a língua mente, coração e mãos. Ou seja, a língua da mente, aqui cuida do espírito, a do coração, que é a que conduz, e a das mãos, é a que executa. E encerrou dizendo que para todas as crianças, todos os adolescentes, que não deixem que ninguém roube o amor pela escola, porque a escola sim é vista como a segunda família. Então, acho que tanto eu como tu tivemos de uma geração um pouco diferente dessa geração que hoje está frequentando uma escola. A gente teve isso na nossa geração. A escola era a nossa segunda casa. Mas, infelizmente, hoje isso foi perdido. E, além disso, nós tivemos aqui na Itália, sim, a comemoração do Dia das Mães. O Dia das Mães aqui é um pouco diferente da comemoração do Brasil. Doutora Silvia, deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa. Mas essa questão da educação, aqui o Vitrine RS, um dos nossos deveres aqui é sempre trabalhar em cima dessa questão da educação. E não é à toa que tu aí da Itália te preocupaste em passar alguma coisa que o Papa falou em referente à educação. Tu podia ter falado, o Papa deu tal sermão, o Papa falou tal coisa, né? E tu te preocupaste com a educação. E já trouxemos aqui professores, até, digamos assim, comercialmente, professores dizendo, com embasamento científico, que cada R$1 que tu investe na tua educação, tu lá na frente vai ganhar 5 vezes mais naquele investimento. Ou seja, se tu vai fazer um curso técnico, se tu vai investir numa faculdade, no que tu fores investir R$1 ou 10, multiplica vezes 5 o teu ganho daquele conhecimento, daquele estudo que tu adquiriste. Essa é uma questão que nós já falamos aqui, eu só retorno, porque é importante os nossos ouvintes, nossos telespectadores, saber que o Vitrine RS é um programa diferenciado, é um programa que traz conteúdo de verdade. E outra questão que é muito interessante, que a gente já falou sobre a questão da educação aqui, e foi um dos nossos primeiros programas, até no primeiro programa, se lembra, é a questão da desvalorização dos professores do Rio Grande do Sul, que não tem o piso. Então, assim, ó, e aí hoje, né, nós, antes de começar o programa, nós estávamos conversando já um pouco, porque nós iríamos interagir, e a interação que eu queria, né, e eu quero, a tua opinião é muito importante, mesmo que seja aí do outro lado do Atlântico, né, é na questão seguinte, como é que uma professor vai ter como dessas palavras que o Papa usou, uma mente centrada a dar um bom estudo, ter um coração focado para dar um bom estudo, ter mãos focadas para, né, ser carinhoso. As mãos, eu vejo algo assim, tu tratar bem os alunos, tratar bem os pais. Como é que o professor que tem dificuldades financeiras, que tem que estar levando conteúdo para casa na hora que tem que ir lá fazer a comida para o seu esposo muitas vezes, que tem que cuidar do seu filho, que tem que dar atenção, né, que não tem uma vida... eu tenho certeza que temos muitos telespectadores que, de repente, tem ou a mãe é professora ou o pai, daqui a pouco esse horário é um horário que muitas vezes um professor não vai ver, ele vai daqui a pouco vendo a nossa gravação no Facebook, que logo já faço aqui o comercial do nosso Facebook, Vitrine RS, clica lá vai ter todos os links, todos os programas, todos os entrevistados para você achar, ver,
qual o programa que mais lhe interessa. Então, assim, ó, a gente já falou dessa questão muitas vezes da desvalorização do professor aqui. Temos hoje mais de 10 mil concursados que estão esperando ser chamados no Rio Grande do Sul, e esses postos são preenchidos com CCs, com cargos temporários. E a gente sabe que todo santo início de ano, tem aquela cafusão, não é nem confusão, é cafusão de falta de professor disso, de falta de professor daquilo. Então, digamos que esse discurso, e eu não quero desmotivar também, eu acho importante esse tema, tu estás aí do outro lado fazendo, e depois eu quero que tu fale um pouquinho também dessa questão das cirurgias, dessa nova técnica que tu estás aí pegando, tu foi para a Itália só para aprender essa nova cirurgia, eu quero que depois tu fale um pouquinho dessa questão, como é que funciona, mas assim, ó, tá longe da nossa realidade. Sabe o que eu vejo? E eu quero que tu pode discordares ou concordares que a visão e o sermão do Papa em relação a esse discurso da educação, que está certíssimo, não é nem 100%, é 110, 120, 200% de certeza, de razão no que ele fala e com fundamento, né? Um fundamento de conhecimento. Com certeza hoje um padre ele tem no mínimo, para tu ser padre hoje, tu tem que ter 2 faculdades. Isso é interessante, que para tu ser padre, hoje tu tem que ter, se eu não me engano, a faculdade de teologia e filosofia. Então um padre hoje se prepara como quase um médico, no mínimo, eu não me lembro se 6, 7, 8 anos, até mais, muitas vezes, que um advogado, que qualquer outra profissão, né, nobre que nós temos. Todas as profissões são nobres, mas eu digo assim, que te exercem mais tempo. Então, assim, ó, é difícil no Brasil ter essa educação, e eu vejo, só concluindo, eu vejo essa distância do Papa, a distância do Brasil é a Itália aí. A nossa distância da educação, eu sinto assim, ó, que esse discurso dele está longe de chegar no Brasil. Aqui nós tínhamos que dar dignidade para o professor. Dignidade para o professor trabalhar e trabalhar bem. Aí depois entra o Papa aqui. Como é? Agora é contigo. Agora é contigo. Eu vou dizer o seguinte. A dignidade do professor é política por política. A política na Itália também é muito corrupta. Opa! Então, eu te diria o seguinte. Os italianos não estão satisfeitos com a política deles. Também não. Eles não estão nem um pouco satisfeitos. Eles estão vivendo um dos piores momentos politicamente, em termos de pessoas que estão gerindo as suas cidades ou o seu país. Porém, é aí que eu quero chegar. Eu resumiria tudo isso que tu falou numa única frase. Cada povo tem um governo que merece. Opa! Cada povo tem um governo que merece. A atitude não tem que partir do político. A atitude tem que partir da classe. É da união da classe. É de tentar fazer a diferença como ser humano. Quando o ser humano, quando os pais, quando essas crianças começarem a valorizar, não se pode esperar de um político, que um governador, que um presidente venha mudar a questão da educação no Brasil. Me desculpa, a educação tem que começar a mudar em cada cabeça de ser humano. Mas o ser humano é lá na base. Eu concordo contigo que ele é mal valorizado. Eu concordo contigo em tudo o que tu falaste. Porém, a situação aqui é a mesma, mas aqui a educação funciona. Hoje eu estava indo para falar contigo e peguei o que eles chamam aqui de funiculare, que é o nosso trem para se locomover em Nápoles. E uma das coisas que mais chamou atenção hoje para mim, foi o primeiro dia que eu prestei atenção, é que eu peguei o funiculare no auge, muita gente indo trabalhar, tinham vários adolescentes, existem várias escolas próximas
onde eu fico, e esses adolescentes, todos se levantaram, todos os homens, ou seja, adolescentes do sexo masculino, se levantaram para dar lugar para as pessoas idosas e mulheres jovens. Não eram mulheres idosas, mulheres jovens. Então, eu te digo o seguinte, Rodrigo, educação se aprende em casa. Então, também. O que tu aprender em casa, tu vai levar para a escola. Agora, quando o teu pai em casa acha que ele não tem mais responsabilidade de te educar, porque ele não tem tempo para ficar contigo, e ele resolve colocar o filho numa escola com 13 meses de idade, ele está passando toda a responsabilidade para a escola. E aí se volta para as questões que o Papa falou. Mas doutora Silvia, olha só, é um complemento, né? De repente, então, a gente tem essa questão das vezes que os pais estão largando, simplesmente largam, abandonam, né? Tem essa questão também, a gente sabe que não são todos, é uma minoria, mas infelizmente acontece, né? Mas essa questão da valorização do professor, eu acho que no Brasil isso influencia, ao meu pensamento pelo menos, influencia fortemente, porque qual é o profissional que vai trabalhar ganhando pouco, né? Tu sabe que todo profissional quer ser bem valorizado, ele estudou, ele trabalha, então os nossos professores precisam uma melhora, e eu te faço uma pergunta, não sei se tu sabes, qual é o salário base de um professor aí na Itália? Rodrigo, eu te digo o seguinte, o salário base do professor aqui, ele é um salário mais ou menos, não existe na Itália uma distinção muito grande entre as profissões. Eu vou falar agora uma coisa que é assim, ó. Então ele ganha bem, aí. Ele ganha como a maioria da população ganha. Então ele ganha bem, então. A população ganha. Isso é bom. Tá? Todas as profissões aqui, para teres noção, eu vou falar da minha profissão. Hoje, na Itália, 2014, só podem se formar 24 dentistas em todo o país. Como é que é? Hoje, Itália. Quantos? Na Itália, hoje, 2014, só existem 24 vagas de dentista em todo o país. Boa. Por que isso? Eu não ia entrar nesse assunto hoje, mas eu vou entrar. Por quê? Porque existe um sistema de regulamentação das profissões. E é aí que funciona a economia. A crise da Itália é uma crise que não pode se comparar com uma crise brasileira. O italiano vive bem na crise dele. Vive bem na crise dele. É porque eles ganham muito, eles deixaram de consumir um pouco. Mas eles falam isso. Quem conhece o Brasil, quem já foi ao Brasil, muitos italianos conhecem o Brasil, dizem isso. Falam sobre a realidade. Não existe a pobreza que existe no Brasil, não existe na Itália. Por quê? Porque não tem um número, todas as profissões são regulamentadas, literalmente regulamentadas pelos seus conselhos. Certo. Ou seja, se tem muito dentista numa região, não tem mais como tu querer ser dentista aí. Por quê? Porque tu vai prejudicar quem está sendo, quem já é, e quem entrar no mercado não vai ficar satisfeito. Então, tu regulamenta antes de a pessoa fazer o seu investimento. E aí sim, Rodrigo, a pessoa pode ganhar 5 mais do que ela investiu. Mas aí só na Europa agora, que já tem toda uma logística, né? O Brasil ainda está longe, infelizmente. Mas a gente tem que aprender, a gente tem que para buscar conhecimento. Sim, tudo... Eu vim buscar conhecimento aqui. Sim. E eu vou responder para ti o seguinte, eles também aprendem muito com a gente. O brasileiro não tem só coisa ruim. Só que o brasileiro vende que tudo é muito ruim. O brasileiro vende o quê? Que é tudo boa vida, que é tudo... A gente já se acostumou com a ideia que no Brasil tem roubo, a política é uma porcaria. E não é assim que tem que funcionar. A cabeça do ser humano que tem que começar a mudar. É a partir da gente que muda. E eu volto
Doutora Silvia. Mas, Rodrigo... Oi. Não quer dizer que nós temos bastante pautas ainda, eu vejo que nós temos fotos ainda, vamos sair dessa parte. Então, A gente se aprofundou, eu acho que é importante, mas vamos para as mães agora, pronto. O Dia das Mães foi Nosso tempo é comemorado curto. aqui na Itália, é comemorado de uma forma bem diferente do que do Brasil. O Dia das Mães, especialmente, ele é comemorado de que forma aqui? Com uma reunião familiar, ou seja, com a mãe presente no almoço e com muitas flores. E em toda a Itália foi promovida uma campanha, que já há muitos anos acontece, que incentiva as pessoas a comprarem azaleias. São vendidas em várias praças de todas as grandes cidades, em parques, em vários pontos comerciais, essas azaleias de diversas cores, lindíssimas, até porque aqui é época de primavera. Então, esse dinheiro dessas azaleias que são vendidas, parte desse dinheiro é revertido para o controle do câncer feminino. Então, eles aproveitam, inclusive, a data para isso. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem que repensar em algumas coisas. Não se tem o hábito aqui na Itália de dar rosas para a mãe. Não é um hábito comum deles. Rosas normalmente são usadas em momentos fúnebres. São culturas muito diferentes. Tá, mas e os namorados, o que o Romeu dá pra Julieta aí? Já que Verona é a terra do Romeu e Julieta, o que o Romeu dá pra Julieta aí? Então, Rodrigo, exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Esse era meu assunto, apesar de vocês terem sido o assunto da educação. O assunto que eu quero falar hoje é sobre um sentimento que acredito que move o mundo, que é o amor. O amor a Deus, o amor à família, o amor dos casais apaixonados, o amor à comida, ao alimento, o amor à música, simplesmente o amor. E toda vez que se pensa em amor, romance, seja no cinema, seja em um comercial, em um livro, sempre tem uma cena italiana, ou uma música italiana, ou um cenário paradisíaco numa praia italiana, ou em um vilarejo no interior da Itália. Tudo isso é sinônimo de romance perfeito. O que faz com que a Itália seja sempre lembrada quando falamos em amor? Será que está no sangue dos descendentes dos deuses? No calor e emoção do povo italiano? Na comida saborosa? Na música romântica? Ou na mistura de tudo isso? Eu não posso responder, Rodrigo, mas eu posso afirmar que os turistas que vêm à Itália, se não estiverem amando, pelo menos entram no clima do amor. Prova disso se inicia com a Piazza São Pietro, em Roma, repleta de católicos e não católicos, todos os dias do ano. Veneza é outra cidade que inspira os casais, independente de idade. É inspiradora de vários livros, filmes, músicas, em todos os pontos da cidade, desde a Piazza São Marco, tem música em vários pontos, e nas gôndolas noite e dia. Muitas são as cidades que inspiram ao amor aqui na Itália. Porém, Verona, como tu mesmo disseste, é a que leva o título da cidade romântica, da cidade que inspirou Shakespeare, história de Romeu e Julieta. E Verona recebe turistas do mundo inteiro movidos pelo amor. Então, cadeados são vendidos e colocados nos lugares mais inusitados, principalmente nos pátios junto à casa de Julieta. Está mostrando aqui uma foto. Ali, ó, tá mostrando a foto da sacada da Julieta ali, que ela encontrava o Romeu naquela sacada das fotos que tu enviaste. Pois é, essa é a história verídica
música ou não, mas que é famosa do Shakespeare, é exatamente nessa sacada que ela ficava. Então tem café, tem doce, tem livro, tem tudo sobre essa história, e isso faz com que nós reflitamos sobre o poder do amor, esse sentimento de afeição, de compaixão, de misericórdia, paixão, querer bem e muito mais, Rodrigo. Eu acho que o amor, ele é tido por muitas pessoas, pelo menos aqui eu tenho visto isso como a maior de todas as conquistas do ser humano. Eles têm, eu acho que o italiano, essa felicidade que o italiano passa, está sempre muito feliz, muito alegre, a própria música, ela é muito romântica, ela diz muito, eu acho que tem a ver com essa conquista que eles tanto falam, assim, que quem tem o amor tem tudo. E eu não posso deixar de falar hoje, falando em amor, eu preciso fazer uma declaração de amor. A minha mãe está de aniversário, está aí com certeza assistindo Vitrine RS. A dona Carmen, eu desejo muita saúde, muita felicidade, que Deus continue abençoando e que mesmo longe nos dias das mães e no teu aniversário, eu tenho certeza que a felicidade dos teus filhos é a tua felicidade, aliás, a felicidade de toda a tua família. Então, já deixo os parabéns aí atrasado pelo Dia das Mães, apesar de ter falado por telefone, e agora fazendo então pelo aniversário. Mas eu acho que é isso, Rodrigo. O amor está estampado nesse país, estampado de várias formas. Seja o amor a Deus, seja o amor às pessoas, seja o amor à comida, seja o amor a qualquer coisa. A Muito Itália, bom. literalmente, é um país do amor. Obrigado, então, doutora Silva, pela sua excelente e importante participação aqui. Eu deixo um tema de casa para ti aí, tá? Para o próximo programa, para nossa quinta-feira, na tua próxima participação. Tu vai me dizer qual o salário do professor e o que o Romeu dá para a Julieta aí. Tu ainda não me diz. Fica para a próxima, tá bom? Então tá, quinta-feira a gente fala. Forte abraço, tá bom? tá? Fica com Deus aí. Um abraço. Tá. Beijo, tchau. Tá bom, tchau. Bom, voltando aqui para o Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Zona Sul, Jockey Clube, Vitrine RS, estamos aqui na realidade do nosso Brasil. Primeiramente, deixar um abraço, um beijo para a dona Carmen. Com certeza, hoje é um dia importante, ainda mais, né, tua filha lá na Itália te dando esse abração, esse beijo. Acho que com certeza deve estar bem emocionada aí. Mas com o apoio de Misturas e Revestimentos e Cortinas, Marcelo Martins Arquitetos, Centro Estofados e Sulina Iluminação ali na Pernambuco, chamamos os comerciais, é ligeirinho, aproveita para arrumar o chimarrão, ou quem não fez, aproveita, esquenta a água e mete um amarguito aí para vir com a gente após os comerciais. Até mais. Voltando novamente, com o apoio de Misturas e Revestimentos e Cortinas, Sulina Iluminação, Marcelo Martins Arquitetos, Centro Estofados aqui no Vitrine RS, nessa manhã de terça-feira. Participe com a gente, é ao vivo, tá aqui, ó. O celular tá aqui, o WhatsApp que você mandar aí, estarei recebendo aqui, ao vivo e a cores, no 8585-2037. Pode ligar também, a gente fica feliz com a sua participação. O Vitrine RS foi feito para você, então não fica com medo, não fica acanhado. Participa com a gente, é isso que a gente quer essa proximidade com você que está aí nos assistindo através do canal 11 da NET, na TVU, TV Urbana. Mas, inspirados hoje com o que a doutora Silvia falou do Papa, eu começo com um eclesiástico. Não sou padre, não sou nada, sou um pecador mortal, um simples
pecador mortal, mas é importante a gente começar com Eclesiástico 14:17, que diz o seguinte: todo corpo envelhece como roupa, porque a morte é uma lei eterna. E eu inicio com Eclesiástico que é como se fosse Provérbios. Provérbios são ditos populares, como tem os provérbios chineses, provérbios, né, a gente gosta, põe aí no Google provérbios, para N situações, provérbios árabes, tem os provérbios da Bíblia. Porém, o Eclesiástico, que foi feito, ele é um provérbio um pouquinho ainda mais, digamos, espiritualizado, na maneira de expor para quem está lendo ele. E Eclesiástico, eu faço essa pequena introdução antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, porque o Eclesiástico foi escrito pelo um homem que não é o nosso Jesus Cristo, porém se chamava Jesus também. 2 séculos antes do nascimento do nosso menino Jesus, né? Então esse homem que se chamava Jesus, filho de Siraque, já 2 séculos antes, era um sábio, se preocupou em ver os ditos populares. Era um homem, né, lá de Israel, ver os ditos populares, para ter uma maior sabedoria. E uma dessas foi o que ele acabou de escrever aqui, que todo corpo envelhece como roupa, né? E a morte é uma lei eterna. Onde é que eu quero chegar com tudo isso aqui? Eu quero chegar num assunto que muitas vezes nós não estamos preparados para falar, psicologicamente, quem sabe, que é a morte de um ente querido, que a gente sabe que é difícil. Porém, todos nós, já há mais de há séculos e séculos, há mais de 2 milênios, e desde que a escrita não era feita, a gente sabe que a morte é a única coisa que é certa na vida. Então, hoje, o nosso tema de grande importância será o inventário. E nada mais, nada menos que professora, doutora, familiarista, Fernanda Rabelo, está aqui no Vitrine RS. Seja bem-vinda. Eu fiz essa pequena introdução porque às vezes a gente tem esse certo tabu, ninguém quer falar em inventário. Porque quando se fala em inventário, ou seja, já aconteceu a morte, né? Porque a gente depois, tu que vai entrar na parte técnica, não se fala antes, porém, aquelas pessoas que planejam, aí sim falam, aquelas pessoas que são mais abertas, talvez, e sabem que o problema seria muito melhor resolvido se antes fosse planejado já. Mas aí eu vou conversar com a doutora, né? Mas então, o nosso tema hoje principal, além de outros que na sequência aqui a gente vai passando, é o inventário, e que a gente sabe que todo mundo em casa, né, ou um familiar, está passando por esse problema. Então, a gente quis trazer para o Vitrine RS nessa terça-feira, ao vivo aqui. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. E aí, e o nosso tema, o que tu acha? Um tema importantíssimo, né? É um tema de grande debate, de grandes dúvidas. As pessoas desconhecem e temem o processo de inventário, parecendo que é algo que foi criado com o fito de tirar algo dos herdeiros, quando na realidade não é essa a verdade. Muito bem. Então, assim, o que vem realmente a ser um processo de inventário? Podemos começar com essa pergunta? Um processo de inventário, o que seria? Uma pergunta bem assim, bem ampla. Bem ampla. Bem ampla. Pois bem, toda vez que alguém vem a falecer, o que em direito nós denominamos como o fenômeno da abertura da sucessão. Então, nós temos a figura da morte convencionada à abertura da sucessão. Em virtude disto, tendo esta pessoa deixado herdeiros e deixado patrimônio, esse patrimônio terá de ser transmitido. E essa transferência se opera materialmente com a morte, imediatamente a morte. Os herdeiros são titulares dos bens deixados pelo falecido imediatamente ao evento morte. Só que isso precisa ser formalizado. E como que isso vai ser formalizado? Através de um processo de inventário. Algo que nós temos por definição legal como sendo obrigatório,
Tá? Então, não há como as partes quererem afastar por vontade própria a transmissão dos bens da forma sob o rito de inventário, que admite outras modalidades e aí algo mais técnico, como o arrolamento. Só que nós temos desde o ano de 2007, a partir da introdução da Lei 11.441 no nosso país, a possibilidade de esse inventário ser realizado de forma extrajudicial, hoje chamado de inventário administrativo. É aquele inventário que é feito em cartório, o que simplificou muito, mas eu só vou poder me valer dessa possibilidade de fazer um inventário mais célere, um inventário mais barato, digamos assim, em questão até mesmo de economia de tempo, se todos os herdeiros concordarem com a divisão de bens. Não pode existir nenhum herdeiro que se oponha àquela partilha. Doutor Rabelo, desculpe eu lhe interromper, é que eu sou um estudante, estou recém começando, estudando ainda o direito, ainda falta muito. Vamos devagar, porque vamos por partes, digamos. Né? É obrigatório o inventário? Digamos assim, aquela família que não queira fazer, é obrigatório? Sim. O processo de inventário, o inventário é obrigatório. Ele não precisa ser necessariamente judicial. As pessoas entendem que não, que ele não é obrigatório, mas ele é obrigatório. É a segunda pauta. É que, ele tem que passar pela justiça ou não? Não. Na realidade, Rodrigo, ele vai ser obrigatório dependendo da extensão, digamos, patrimonial. Se nós tivermos bens que não necessitem de uma formalidade maior para a transmissão, como bens móveis, a pessoa que morreu deixou um mobiliário, só os móveis que compunham a casa, não vai precisar fazer um inventário para isso. Mas a pessoa que faleceu deixou imóveis, né? Deixou dinheiro aplicado, aí esse inventário será obrigatório. Não há como dispensar, porque a transmissão não poderá ser operada. Tá, e é só os herdeiros que podem abrir o inventário? Quem pode? Não, todas as pessoas que tenham interesse na abertura desse inventário, interesse como um credor do falecido, como um credor do herdeiro que vai poder cobrar uma dívida que há muito ele não vinha pagando, esse credor descobre que ele recebeu uma herança, mas não está querendo abrir o inventário para ocultar esse seu direito e não pagar, não honrar as suas contas. Então, esse credor, ele tem legitimidade e ele pode ingressar com esse processo de inventário. E as dívidas da pessoa que morreu ficam para os herdeiros também? Muito boa pergunta. As dívidas da pessoa que morreu, sim, elas ficam para os herdeiros. É a nossa realidade. Às vezes, uma pessoa vai assinar um contrato de locação. Quem já não assinou um contrato de locação, seja da sua sala comercial, seja do imóvel onde vai residir, existe uma cláusula lá que diz: esse contrato obriga ao locatário, obriga ao credor, ao devedor e seus herdeiros e seus sucessores. Só que essa obrigação, Rodrigo, ela vai ser sempre limitada ao patrimônio deixado pelo falecido. Jamais um herdeiro terá de responder com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas, contraídas pelo falecido. Só a herança mesmo que... Só a herança é que responde pelas obrigações por ele contraídas. No caso, esse credor vai lá e se a pessoa tem 100 mil e a pessoa que faleceu devia 100 mil, o credor vai lá e tira todo... Tira, não sobra nada para os herdeiros. E se ele tinha 100 mil e devia 180... Também. Os 80 ficarão impagos. Nenhum herdeiro terá que responder por essa dívida que foi contraída por ele. E qual é o local que deve ser motivado? Onde que se abre esse inventário? É no local do falecido, onde ele morava, onde ele faleceu? Como é que funciona? Pois bem, a lei é bem flexível quanto a isso. A exigência maior que existe é que, se os bens no Brasil são situados, aqui deva o processo de inventário ser processado. Não é possível, por exemplo, um estrangeiro que tenha vindo passar o carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, tenha se apaixonado pela cidade maravilhosa, e aí ele compra um apartamento lá. E a família toda mora, vamos supor, na Alemanha. Esse apartamento não poderá, em hipótese alguma, ser processado na Alemanha, no país de origem. Vai ter que ser aqui. Obrigatoriamente. Mas todos os bens estavam lá. Não, para ocorrer a transmissão da titularidade deste imóvel, somente processando
perante a autoridade brasileira. Tá, e no caso uma pessoa mora aqui no Porto Alegre, viajou e se encontra no Rio de Janeiro e veio a falecer lá. Se abre inventário aqui em Porto Alegre. É uma pergunta simples, mas... pode ser em Porto Alegre. A lei faculta e vincula ao último domicílio do autor da herança. Ou seja, esse autor da herança é a pessoa que veio a falecer. Agora, se, por exemplo, todos os filhos do falecido moravam em Caxias, não vai haver um óbice a que esse processo de inventário lá seja realizado. Eu não sei se já tiveste algum caso, por exemplo, que o pai morava num estado com um filho, depois foi morar com outro filho em outro estado e houve a briga, não só não concordavam judicialmente com a partilha desses bens, mas também do local, ou algo parecido. Tens algum exemplo de alguma situação que complicou? Claro, mas aí vai existir a preferência fixada pela lei. A lei ela tem 3 critérios de preferência para eleger a competência para o processamento do inventário. A lei se refere ao último domicílio do autor da herança, ou seja, onde morava o falecido, local onde ele tinha bens, ou ainda o local do óbito. Né? Então, aí, se houver um litígio entre os herdeiros para o local de processamento do inventário, a lei é que vai ser o critério fixador. Porque muitas vezes, né, essa questão de estar indo de um estado para o outro, isso já é um grande peso. Sim, né, porque herdeiro, aí né? nós teremos, se os imóveis forem em locais diversos, nós teremos que ter, como se chama, né, juridicamente, cartas precatórias de avaliação dos bens para que possa se processar a liquidação desse acervo e o cálculo do imposto e custas. Então, por isso é que aí vai até ser mais moroso se não se processar no local de situação dos bens. Quando o falecido deixou muitos bens imóveis, como falaste, o juiz geralmente ele nomeia um perito quando a causa entra para uma briga judicial. Tem um perito que vai avaliar valor, essa casa vale tanto, essa casa vale, esse carro, bens móveis e imóveis, né? Esse carro vale tanto, põe tudo num pacotão e divide entre... Como é que funciona essa questão entre os irmãos? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, através da Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável por estas avaliações, né? Um sistema que é o sistema chamado de declaração do imposto de transmissão. Então, se o inventário for litigioso ou se o inventário for consensual, obrigatoriamente nós teremos de passar por essa fase. Então, o que vai mudar é quem vai realizar esse processamento. Se for um inventário consensual que venha a ser feito no cartório, quem vai fazer toda a realização desse procedimento é o próprio tabelionato. Se isso for um inventário, se for um inventário judicial, quem vai processar isso tudo é o advogado, perante um site da Secretaria da Fazenda, onde o advogado necessariamente tem que ser cadastrado. E aí lá ele vai lançar todo o patrimônio e a Secretaria da Fazenda é que vai proceder a essa avaliação. Só para a gente, né, como se diz, por partes. Se não tiver brigas, o advogado que pode dizer quanto que é o valor de cada... Não, jamais eu não entendi, o advogado. Não entendi. Não, se for consensual, é que esse consensual... O que seria o consensual? O consensual, toda a família concorda na divisão dos bens, concorda na partilha daquela forma apresentada. Não tem uma briguinha. Não tem nenhuma. Um advogado para toda a família? Basta que um herdeiro seja contrário à divisão dos bens para que a hipótese de ser consensual seja afastada. Aí o juiz é que vai ter que decidir. Tá, e nesse consensual, precisa cada herdeiro ter um advogado ou pode ser um para todos? A pergunta do Rodrigo é muito boa. Se existirem, por exemplo, 8 herdeiros, certo, necessariamente para ser consensual, todos devem estar representados pelo mesmo advogado? Ou há a possibilidade de cada um estar representado por advogado diverso? É uma faculdade, é uma opção a ser exercitada pelos herdeiros. Ou todos são representados por um único procurador, ou cada um tem o seu acreditando preservar melhor seus interesses. Não há nenhum problema quanto a isso. E ele continua amigável, como se diz. Sim, daqui a pouco
um dos herdeiros já tem algum advogado antigo, de confiança. Sim, advogado da família. Mesmo que seja consensual, ele prefere que seu advogado... Vai preservar os meus direitos, Isso. não tem problema. Os advogados vão trabalhar juntos, não há qualquer óbice quanto a isso. Isso é importante. Tomara que os advogados não ponham uma pilha de vez em quando, né? Não. E aí o advogado é que vai processar esses dados no sistema da Secretaria da Fazenda. Mas jamais essa avaliação vai partir do advogado. E essa avaliação que é feita, ela é muito significativa para o desfecho do processo de inventário. Porque é sobre essa avaliação realizada que serão calculados os impostos e as taxas do judiciário. Então, essa avaliação, ela é muito importante. Pois é, agora eu ia chegar nessa parte que hoje, infelizmente, até para morrer tu paga imposto, né? Aqui no Brasil. Quais são os impostos que os herdeiros terão que arcar, que vai ter que sair da herança deles? O imposto é um imposto chamado ITCMD, que é vulgarmente conhecido como ITCD. É o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. A morte, ela gera a transferência da titularidade da propriedade. O bem era do meu pai e vai passar para mim. E necessariamente, para que isso ocorra, o Estado vem a tributar. É a transferência da propriedade sendo tributada. Temos alguma média de valores? Pois bem, o que acontece? A competência para fixar esse imposto, ela é estadual, né? Então, cada estado vai regulamentar através da sua própria lei. Nós tivemos uma discussão grande nos últimos anos sobre isso, que foi parar nos tribunais de Brasília, STJ, STF, porque foi levantada uma questão, e nós, como sempre, somos vanguardistas, né? Essa questão foi levantada aqui no Rio Grande do Sul, que esse imposto seria inconstitucional se fosse progressivo, ou seja, para um patrimônio X o imposto é 2%, para o patrimônio Y o imposto é 4%. Gradativamente esse imposto ia sendo majorado. E aí, numa corrente, né, foi entendido que esse imposto não podia sofrer esse acréscimo gradativo, ou seja, não poderia ser progressivo, já que não havia uma previsão constitucional para tanto. Tá, ou seja, para casa, para carro, para qualquer coisa que seja, é o mesmo valor, então? Eu não entendi. É a soma do patrimônio. Parei. Então, o que acontece? Depois essa pauta é complicada, não é tão fácil, não. Depois dessa é cheio de discussão detalhes. nos tribunais, chegou-se à conclusão que cada estado pode fixar sua alíquota. Aí, a época do governo Ieda, em 2009, foi publicada uma lei no nosso estado, a Lei 13.337, que disse o quê? O imposto de transmissão para morte e para doação, ele vai variar de 3% a 4%. Pronto, não pode ser mais do que isso, nem menos do que isso. Quem é que diz ou é 3 ou é 4? Porque conforme a quantia, 3 ou 4 é uma Pois é, aí dinheiro é que tá. forte. Depende do patrimônio. O herdeiro, ele pode até chegar à isenção. Se ele recebe pouco, ele não paga nada, porque ele está na faixa da isenção. Agora, se ele recebe muito, ele vai pagar esse percentual sobre aquele muito, mas nunca é sobre a totalidade da transmissão. Se nós tivermos 10 herdeiros, cada um vai pagar sobre a sua parte. Não é alguém pagando sobre o todo. Cada um vai pagar sobre a sua parte. Por isso é que pode se chegar à isenção. Quanto maior for o patrimônio, quanto maior o número de herdeiros, pode-se chegar a um quinhão desse tamanho. Então, só para concluir essa questão, por exemplo, a soma lá daquele terreno mais o carro, soma-se o valor dos dois e desconta 3 ou 4% em cima da soma desses dois bens. Sim, seria isso? Sim. Ou não, o carro tem 2 e terreno é 4. Mas aí tu vai ter que ver o seguinte, quantos herdeiros tem para esses dois bens? Ah, tem um herdeiro, vamos pagar imposto. Ah, tem 10 herdeiros para dividir o terreno e o carro, nós não vamos pagar imposto. Porque o número de herdeiros vai fazer com que o direito de cada um deles seja reduzido. E sendo reduzido, ele pode chegar na cota de isenção. É importante, esse detalhe é muito importante. As pessoas se assustam, eu sempre digo, com o monstro do imposto de transmissão. Porque elas veem um bicho papão que vai tomar delas parte da herança.
Quando, na realidade, se o número de herdeiros for significativo, esse imposto pode inexistir em face da isenção. Muito bem. Então, com o apoio de Misturas e Revestimentos, Marcelo Martins, Arquitetos, Century Estofados e Sulina Iluminação, arruma o amargo e já voltamos. Indo para Misturas e Revestimentos e Cortinas, Marcelo Martins, Arquitetos, Century Estofados e Sulina Iluminação, lá na Pernambuco. Voltamos aqui nessa linda manhã de terça-feira, no nosso Vitrine RS. Põe lá, divulguem, canal 11 da NET ou canal 55 UHF, também pelo Facebook Vitrine RS, participe. Todos os programas, desde lá do início de março, estarão lá. Essa semana o Face estará pronto, estará todos os programas. Eu sei que já foi entrevistado aqui, né? Vai estar lá, o pessoal me cobra os entrevistados. Tá, cadê o nosso Face? De calma, a gente tá engatinhando, a gente está começando. E o importante mesmo é que o entrevistado veio aqui, participou e fez o seu trabalho também como ser humano, que fez o seu papel ajudando a nossa comunidade, ajudando aqui não só a nossa região metropolitana, mas o nosso Rio Grande do Sul. Eu já ia esquecendo, mas eu quero lá. Deixa sua pergunta, a gente pode, na sequência, encaminhar para a doutora Rabelo, através do WhatsApp 8585-2037. Você que não é da região metropolitana, só põe o prefixo 51 antes, que a gente estará aqui com a sua pergunta. Quer deixar alguma crítica? Quer criticar? Critique. Quer apoiar? Apoie. Também, sempre no final do nosso Vitrine RS, nós temos uma mensagem. Mande uma mensagem que, de certa maneira, tocou na sua vida, lhe ajudou. Manda para nós também, que a gente vai expor num dos programas, a gente expõe ela aqui, até conte a sua história, a gente pode falar da sua história, pode ser uma história de amor. Hoje que o amor está no ar aqui, já a doutora Silva lá da Itália dizendo que os italianos são tão apaixonados. Eu acho que nós brasileiros também somos muito, muito amorosos. A gente é um povo bem hospitaleiro, assim como essa parte que ela está lá mais do centro para o sul da Itália, é um povo hospitaleiro. Voltando, doutora... O amor não está tão no ar. Não aqui. está tão no ar. No nosso assunto, a gente está falando em morte, não é... Mas falando em morte, desculpa, tão agora... romântico o nosso assunto. Não, mas é que, né? Mas falando em morte, é engraçado, né? Tu viu que agora quiseram lá matar o nosso presidente do STF, Joaquim, lá, ameaçaram ele? Por que será? Por que será interessante? Por que será? Boa pergunta. E interessante, já que, né, a gente está tocando, eu acho que, eu não sei se ele tem filhos. Pois é. Uma brincadeira aqui, até uma brincadeira que não é interessante, mas eu acho muito ruim para o nosso Brasil, um homem que hoje representa a nossa justiça no Brasil, e não só representa quando ele põe, como é que se chama aquele casaco preto? Toga. A torga? Toga. Ele não é só aquele homem que põe a toga e eu sou o ministro, eu sou a justiça, não. Os atos desse senhor, Joaquim Barbosa, realmente são atos da justiça que está faltando aqui no Brasil. E, infelizmente, a Polícia Federal já apurou, está até na revista Veja, para todos, a última revista Veja, porque aqui o Vitrine RS também é uma vitrine ao vivo e a cores, mas para fundamentar mais ainda, está lá, a Polícia Federal viu que um conselheiro do PT do Rio Grande do Norte, não é do Sul, do Norte, conselheiro de ética do PT lá do Rio Grande do Norte, fez um fake. O fake é um face que não é verdadeiro, e onde botou que o ministro deveria ser morto. Não tem que falar, né? Não tem que se comentar com essa questão. Então, acho ruim uma pessoa que está sentada lá para falar sobre ética, faz um fake dizendo que o ministro, isso foi lá no final de 2013, foi recém, doutora, quando ele tinha dado a sentença para os mensaleiros, e aí o pessoal ficou meio mordido e botou isso. Então, acho ruim no nosso Brasil ainda acontecer essas coisas. Mas voltando para a nossa entrevista, né? Uma pergunta que sempre... Sou vereador no meu município de São Jerônimo,
E sim, então, direto, às vezes nós vereadores somos psicólogos, somos advogados, somos médicos, somos professores. Faz parte também, né, do ser político. Não só fiscalizar o poder executivo, mas também acabamos, nessa realidade do Brasil que falta tudo e para todos, a gente acaba sendo, de vez em quando, um pouquinho dessas profissões. Um ombro amigo. Um ombro amigo. Da população. Da população, um ombro amigo da população. Porque o vereador chega naquela pessoa e diz, eu quero melhorar o município, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E muitas vezes o teu eleitor sabe que as coisas não são tão fáceis como tu realmente também... Como o legislador pode fazer, porque ele não tem força de executar, e sim só de legislar. E às vezes esse senhor, essa senhora que votou em ti, ele quer esse ombro amigo. E aí chega a pergunta... Muitas vezes chega essa pergunta em mim, que é que eu vou fazer para ti? Porque muitas vezes eu não sei responder. E agora está o momento de ser respondido, se eu sou casado e recebo uma herança, o que acontece? Pois bem, essa é uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia. E é muito importante deixar claro que cada caso é um caso. Não basta ser casado, né? Tem que parecer casado. Então, na realidade, isso tudo vai depender do regime de bens adotado para este casamento, né? Se, por exemplo, a pessoa é casada pelo regime da comunhão universal, um regime que não é mais o regime legal do Brasil. O que é comunhão universal? Vamos por partes. Isso. A comunhão universal de bens, que era o regime legal, digamos, no silêncio dos noivos, né? O regime adotado era esse. Assim o foi até 1977, que foi o ano da entrada em vigor da lei do divórcio, né? Então, até 1977, nós tínhamos como regime, no silêncio dos noivos, o regime da comunhão universal. Ou seja, tudo que é meu é teu. O silêncio dos noivos é que quando eles chegam na igreja ou no cartório? Não, no cartório. E não dizem nada se será... O oficial do registro civil, onde a gente vai apresentar os documentos para habilitação, para o casamento, pergunta qual é o regime que vocês vão adotar. Se as partes não se manifestarem, ou seja, se elas não levarem até o oficial aquele documento que nós chamamos de pacto antinupcial, que é o documento que vai determinar qual é o regime que vai regular aquele casamento, ou seja, é como se fosse uma lei interna para os noivos. O nosso patrimônio vai ser regulado dessa forma. Se eles não fizerem nada, hoje em dia, nós vivemos num período em que o regime patrimonial não manifestada a vontade contrária, é o regime da comunhão parcial. O que é isto? O regime da comunhão parcial é aquele regime onde o que será comum serão as coisas adquiridas a título oneroso, pagas na constância do casamento. Ou seja, tudo aquilo que eu receber de doação ou de herança da minha família ou de um terceiro que resolve me deixar um testamento, será exclusivamente meu. Se hoje os casais que quando se unirem, ficarem omissos a dizer... Se eles silenciarem isso. O regime será o da comunhão parcial de bens. Eu recebendo uma herança ou eu recebendo uma doação, isto será exclusivamente meu. E quem casou antes de 77... Também. O regime era o da comunhão universal. Mas eu posso ter me casado posteriormente a 77 e ainda assim ter o regime da comunhão universal. Basta que para isso eu tenha feito um pacto antinupcial onde eu faça constar que o regime adotado para o casamento é o da comunhão universal. Ou seja, tudo que é meu é teu. E tem algum regime destes que faz com que a herança que tu irás receber eu possa? Como é que... Sim, é o da comunhão universal. Esse é o da... Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Então, antes de 77, quem casou, toda herança, que essa é a maioria de hoje dos casais ainda, né? Eu creio que a maioria aqui da nossa realidade. Os mais antigos. Os mais antigos, isso. Sim, os mais novos hoje, via de regra, vem casando com separação total de bens. O que é teu e o que é meu é meu. O que está no meu nome é meu, o que está no teu nome é teu. Herança que entrar é minha. E assim que as coisas têm
sido num número mais crescente. Tá, mas aí entra outra questão, que ainda assim, ó, uma pergunta que me fazem mais ainda, que eu acho que é muito maior, se sou casado, a herança, é que hoje as pessoas não casam, elas se juntam, se ajuntam. Vivem em união estável, como se diz. Vamos começar, o que é uma união estável, antes de nós entrar nessa questão da herança? A união estável... Tem alguns requisitos básicos? Sim, sim. A união estável é um casamento informal. Ou seja, para os antigos, que sempre diziam, casado é quem bem vive, isso é uma união estável. Aqueles que vivem como se casados fossem e aparentam dessa forma para a sociedade. Os requisitos, eles vêm definidos em lei para configurar essa união estável. Tem um artigo lá do nosso chamado Código Civil, que é o artigo 1723, que diz que as pessoas, né, e hoje nós tivemos essa expressão pessoas abrangendo mais situações, porque hoje nós temos acolhido pela nossa jurisprudência, né, as decisões dos tribunais, pessoas do mesmo sexo. Antigamente a lei falava em um homem e uma mulher, a Constituição reconhece a união estável entre um homem e uma mulher. Mas o STF pacificou o entendimento no sentido de que homens e homens, mulheres e mulheres, podem formar casais em união estável. Então, Sim. essa união estável é algo que é só aparência. Sim, mas tu tem que estar no mínimo, tem algum mínimo de tempo? Por exemplo, assim, eu posso ter uma união estável com uma pessoa que cada um mora na sua casa, tem que estar morando na mesma casa, tem que ter assim, ó, agora eu conheci uma menina, já quero morar com ela, eu tô há 3 meses e já separamos e aí ela já quer. Qual é o tempo mínimo? Rodrigo, não Qual é o tempo existe mínimo para ser mínimo. uma união estável? Não existe. A primeira lei que falou em Mas união tá complicada estável... essa questão. Bastante. A primeira lei que falou em união estável foi a Constituição. E lá não existia nenhum regramento. Dizia, é uma entidade protegida pelo Estado. Eu já ouvi falar em 2 anos. Para aí. Tá. Aí veio uma outra lei de 94, Agora tu que pede para mim parar. que é a Lei Eu não estou entendendo 8971. aqui. Estamos em casa. Essa lei falava em 5 anos. Aí veio uma outra lei de 96, 9278 de 96, que diz, num parágrafo, que o prazo é 2 anos. Só que esse parágrafo foi vetado. Então, é pior do que tu pensas, porque a lei diz que é uma relação duradoura. Só que isso é um conceito muito subjetivo. O que é duradouro para ti pode não ser para mim. Muito Eu pessoal. posso achar que o meu namoro de 4 meses é um namoro duradouro, porque todos os outros que eu tive eram de 15 dias. Né? Mas tu podes achar que duradouro representa um prazo de 5 anos. Não, menos de 5 anos, né? É algo que, para mim, não é mais do que um efêmero namoro. Né? O Rodrigo diz que ele gosta de namorar, tipo assim, 4 anos no mínimo, senão não é namoro. É só... Não é 4. Não, a questão é que... Ele é ficante, daí se for menos de 4 Agora, anos, doutor, ele é ficante. agora- E ficante não é união estável. Agora o doutor me deixou numa saia justa aqui. Não, é que eu estava brincando que às vezes que pode acontecer, né, talvez tenha acontecido, né, que cada eleição eu tomo um pontapé na bunda, né? Então, por que não? Olha, tu ser vereador, tio, tu participar de uma eleição, só quem entrou para saber o que é participar de uma eleição. Então, às vezes, tu não tem tempo nem para ti. Tu não tem tempo para comer, para dormir, para mais nada. Então, se tu não tem para ti, como é que vai ter para um próximo? Não pode né? se dividir, Então, né? cada 4 anos eu pontapé na bunda, as namoradas, Deixa a namorada para me ele se deixa. apresentar para a sociedade É. e dizer que ele não quer uma união estável por menos de 4 anos. Tem que passar de uma eleição para outra. Tá boa, doutora. Bom, Essa então me pegou. não existe um tempo mínimo. Por quê? Porque a lei exige outros requisitos, então não é só o Tá, tempo. tem que ter a questão social também, tem que ter... Você tem que apresentar para a sociedade tem que aquela ter fotos pessoa como juntos. sendo aquela que tu escolhesses para dividir a tua vida. Morar não vou nem junto, dizer morar junto, não. fotos, morar junto não é um Ir requisito. em festas... O que seriam os requisitos? Ir em festas, ir no Não, mercado? publicidade. As pessoas têm que saber que é com aquela pessoa que tu estás dividindo a tua vida. Né? Então tem que ter a aparência de um casamento.
Hoje o nosso tema aqui principal, ele é, né, essa questão do inventário, mas é importante a gente falar dessa questão, né, das uniões e tal, porque ele dá a base, dá o fundamento para a gente tocar bem esse tema aqui. Como é que eu posso dizer? E se a pessoa, digamos assim, a gente vê que ela entrou num relacionamento com a pessoa de má fé, como que o advogado faz para mostrar? Como que a pessoa que está com alguém com interesses negativos, e então ficou lá seus 4 meses, que para ela é muito, e sai e entra na justiça pedindo já, eu quero tal e tal bem, eu quero tal e tal coisa. O que um advogado, porque a tua resposta vai ajudar a complementar ainda mais essa questão, o que o advogado tem que se cuidar? Como é que ele vai provar que essa pessoa não é realmente... Agora, eles foram no mercado junto, foram em festas, chegaram a morar 4 meses, ou vamos falar assim, não vamos falar pouco, mas 1 ano que seja. Tem como reverter? Porque eu vejo que essa questão... Por que eu tô aprofundando isso? Porque eu vejo assim, então ninguém mais vai poder estar junto com ninguém. Pois é, Rodrigo. Hoje ninguém mais vai poder estar junto com ninguém. Até só terminando, uma vez eu fui num congresso em Gramado de Direito na área de família. Então foi lá, eu não me lembro agora, especialista e tal, e o tema era só essa questão da união estável. Então foi lá até, já faz um tempinho, né, e falava isso, fala aquilo. E o cara, só para concluir, o cara falou assim, a melhor coisa que tem hoje é tu casar e dizer qual a comunhão. O tema foi 2 dias debatendo a união estável e no final ele disse assim, para não ter rolo hoje, porque tá tudo incerto, como tu falaste agora, cada tempo muda a lei, então é tu casar e dizer qual comunhão que tu quer para tu não te incomodar, né? Então, nesse caso, como que um advogado mostra que aquela pessoa não entrou nesse relacionamento de uma maneira realmente do amor, digamos? Pois bem, como eu disse, não é só um requisito, não é só o tempo, né? O Código Civil, ele apresenta esses requisitos de uma forma elencada, ou seja, essa união tem que ser duradoura, que aí, entre aspas, vai ser algo bastante subjetivo, né? Ela tem que ser pública, contínua, não é uma coisa, fiquei 2 meses, me separei, voltei, fiquei mais 1 mês, me separei, voltei, fiquei... Tem que ser contínua. E o requisito mais importante de todos, ela tem que ostentar a intenção de constituir uma família. Um namoro simples, né? Um namoro efêmero, como se diz, não demonstra a intenção de constituir uma família. Era aí que eu queria chegar, esse detalhe. Tem que mostrar que realmente queria ter uma família. Esta é a mulher que eu escolhi para ser minha. Este é o homem com quem eu quero passar o resto dos meus dias. Isso demonstra uma intenção de constituir família. Como é que eu vou demonstrar isso? Com fotos, com cartões, com declarações, com viagens, com fidelidade, porque se eu tiver 2, 3 ou 4 ao mesmo tempo, eu já não posso configurar isso como uma união estável. Quem participa do poliamor, que é uma parte uma que teoria está... do né? desembargador Rui Portanova, aqui no Rio Grande do Sul, o poliamor. Poliamor, até eu tenho que fazer um programa só sobre o poliamor. Aí tem que trazer o desembargador, porque ele que é o criador da teoria, ninguém melhor do que ele. Qual é o nome do desembargador mesmo? Rui Portanova. Estás convidado a vir aqui no Vitrine RS para a gente debater essa questão. Ainda vou dar um jeito de chegar e de te ligar para participar, porque é importante essa questão. Mas, voltando não, aproveita agora, é muita informação essa questão do inventário, de comunhão, é muita informação. Então, aproveita lá novamente, quem vai no chimarrão, ajeita, esquenta mais uma água, quem não é do chimarrão, faz um chazinho, quem não é do chá, faz um cafezinho, que após os comerciais, voltamos aqui com o nosso tema especial hoje, com a nossa doutora Fernanda Rabelo, advogada familiarista. Após os comerciais, fique e volte com a gente. Estando nessa manhã aqui no Vitrine RS, na TVU, canal 11 da NET, canal 55, UHF, TV digital em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Voltando aqui com a nossa entrevistada, doutora Rabelo, né, nossa advogada familiarista, professora, inclusive professora universitária.
Voltando às nossas perguntas, doutora. Quanto tempo demora um inventário? Poderíamos falar 1 ano, 5, ou oxalá 10 anos? Oxalá 25. Hã? Já vi um processo de inventário de 25 Mas anos. 25 até daqui a pouco, os herdeiros morrem Sim, já. mas óbvio, aí eles passam de geração em geração dentro de um mesmo processo. A briga foi tanta que o processo durou mais de 25 anos. 25 anos. 25 anos. Então aí outros Nossa. inventários vão se agregando a esse, né? Que seriam dos herdeiros se transformando em titulares de herança, passando para os seus herdeiros. Então, a demora no trâmite, ela se dá por inúmeros fatores. Se ele for extrajudicial, como eu referi no início da nossa conversa, se ele for tramitar perante um cartório, ele pode levar 40 dias, porque o que vai demorar realmente é a avaliação pela Fazenda Pública, que eu havia referido anteriormente. Agora, se ele for judicial, N fatores podem contribuir para a sua demora. O cartório é um cartório que tem um grande número de processos, né? Vai depender da atividade do juiz, vai depender do número de petições que os advogados colocam no processo, o número de entraves criados pelas partes que querem criar um problema para aquele inventário não ter fim. Um dos herdeiros pode criar um problema e reiteradas vezes peticionar. Temos muitos recursos hoje? Sim, e dentro do próprio processo. Né? Sim, criar problemas. Dentro do próprio processo, Isso. só para, daqui a pouco, até por questão de vingança, claro, talvez. Ele não precisa. Os demais precisam, ele está numa condição melhor de vida e os outros não, que estão ali desesperados. Então, ele vai criando todos os problemas possíveis. Ele tem como ir fazendo um jogo de xadrez, usando os recursos, dos recursos dentro do processo e trancando, então. Uhum. E não há nada que se possa fazer. Tem que acompanhar o processo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Para tornar mais célere. Vai não depender, adianta chorar. Não adianta. Vai depender da condução criada. Por isso que o ideal seria aquela colocação que tu fizesses de serem todos representados pelo mesmo advogado, mas isso só na hipótese do consenso. Né? Muito bem. Só voltando assim, ó, e se eu estou me divorciando, aí acho que já meio que foi um pouco já explicado, mas se eu estou me divorciando, eu tenho que me preocupar conforme... Eu estou me divorciando, como é que fica a herança? Nessa questão vai depender também do regime, né? Aí voltamos porque na pro regime. realidade nós temos uma regra que diz que se as pessoas estão separadas de fato, né, já não gera nenhum direito ao patrimônio adquirido naquele período, ainda que o divórcio não tenha se concretizado. Então, vai sempre depender do regime. Se tu estiver te divorciando e for casado pelo regime da comunhão universal, se tu estiver separado de fato, recebeu a herança depois de estar separado, o outro não tem direito a isso. Né? Agora, se for comunhão parcial, não ia interferir porque o cônjuge não ia ter direito a isso. Só para fazer um parênteses de algo que a gente deixou meio que passar, quando as pessoas vivem em união estável, que nós estávamos referindo, Sim. Se elas não tiverem um contrato escrito elegendo um regime, o regime também será o da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo aquilo que eu herdo ou que eu recebo por doação não será objeto de comunhão. É de cada um do seu titular, sem que o companheiro tenha direito a isso. Essa pergunta aqui talvez possa estranhar, talvez, mas é uma pergunta. E se a pessoa morre sem deixar herdeiros? Não tenho por que estranhar a Não? pessoa. Mas ela tem que morrer sem deixar herdeiros e tem deixado bens, porque se ela morre Sim, sem herdeiros digamos, e sem bens, sem herdeiros, mas não com temos bens. um problema. Sim. Aí nós temos algo que leva o nome de herança jacente, ou seja, né, essa herança vai ser transmitida, depois de um procedimento bastante formal, ao patrimônio do município, onde o bem se situa. Fica para o município. Fica para o município. Antigamente era para o Estado e desde 1990 é que nós temos essa regra transmitindo o patrimônio para o município onde o bem se situar. Ou seja, mesmo que a pessoa fosse de Porto Alegre, tivesse um bem em Pelotas e um bem em Torres, não vai ficar para Porto Alegre. Fica lá. No município de situação do bem. Você acha até, eu não sei se tu já tiveste esta realidade, mas geralmente uma realidade eu vejo fora assim do Brasil, onde a gente vê pessoas que não têm filhos e têm muito dinheiro. Até existe, só que aí os advogados não atuam muito, porque na realidade vai ser a Procuradoria do município, o Ministério Público,
né? Que vão ter os dizer quem é que vai contratar, se não tem herdeiro, se não tem um interessado, isso. né? Mas um credor pode buscar. Sim. Se ele era credor de uma pessoa que morreu sem ter herdeiros, mas devendo, né? Os credores podem buscar na herança satisfação. E digamos agora uma outra pergunta, por exemplo, tem lá aquele pai que não se dá bem com o filho e não quer deixar nada para o filho. E qual é a porcentagem legal que esse pai pode doar legalmente? Muito boa pergunta. Viu? Por isso que é bom conversar com um estudante de direito. O bom é que eu vou tirar 10 da minha prova lá em São João. Com certeza. Bom, primeiro, não existe a possibilidade de um pai não deixar nada para um filho. Vamos botar em números. Eu não me dou bem com meu filho, eu tenho 100 mil e eu dou 50. Eu posso doar até 50 mil, até 60 mil. Sim. Mas então, primeira pergunta foi, o pai pode não deixar nada para o filho? Não existe isso. Ele tem que deixar algo? Mínimo de 50%, que é o que a gente chama de legítima, essa parte é intocável. A não ser que o pai coloque em testamento, que quer dizer dar ao filho. Mas aí vai ter que ser por um dos motivos previstos na lei. Não tem como ele dizer, para esse filho eu não vou deixar nada, então eu vou deserdá-lo. Não, tem que ser numa das hipóteses previstas na lei e ele tem que fazer isso por testamento e essa causa tem que ser provada depois que ele morrer. Então ele tem que botar o porquê e está em lei quais os motivos que façam com que... Sim, não é, eu vou deserdar o meu filho porque ele não me dou bem com ele, porque me xingou. Porque ele não estudou no colégio que eu queria. Não fez a faculdade que eu queria que ele... Só nas hipóteses previstas em lei. Interessante. Então, e o rol dessas hipóteses está lá no Código Então Civil. ele doou 50 mil. E o filho descobre que ele já doou 50 mil. Ou deu... Uma pessoa idosa, às vezes uma pessoa idosa meio carente, conhece uma pessoa mais jovem, a gente sabe como é que dá o rolo todo aquele, né? Já deu 50 mil para essa pessoa. Sim. E está articulando para dar o restante, os outros 50. Como é que o filho legalmente pode se proteger nessa questão? Ele não pode se prevenir, porque no Brasil não existe herança de pessoa viva e, portanto, não existe expectativa ao direito de herança. Enquanto eu estou viva, eu posso fazer o que eu quiser do meu patrimônio. Ele pode gastar os 100 mil. Eu só vou ter a limitação de doar 50%. Agora, se ele quiser gastar os 100 mil, ele pode gastar. Ou ele se tem ele quiser 10 terrenos. Vende os 10? Ele pode vender todos os terrenos. Ele tem que guardar o mínimo necessário para sua sobrevivência. Mas ele não tem que guardar uma parte sem poder alienar essa parte porque ele tem filhos. Se ele for doar, ele tem que fazer uma reserva. Mas se ele quiser vender, ele pode vender tudo e não deixar nada para ninguém. Que eu acho que é o ideal, porque aí ninguém briga depois da morte. Agora, tudo bem. Agora, já estamos chegando no nosso final do programa, o tempo hoje voou. Qual é a porcentagem do custo dos herdeiros para um processo de inventário? Tem um mínimo que a OAB legisla. Digamos que eu seja teu cliente, doutora. Não vamos levar para pessoalmente porque é algo, mas qual é o mínimo que a OAB em forma de lei exige que o advogado assim ou peça, digamos, para não ter aquela questão o come-come, aquela questão do advogado vai lá e põe, vou te cobrar R$500 para fazer, ou tem algum mínimo? Rodrigo, nós temos a tabela de honorários de advogados que foi criada pela OAB. Essa tabela de honorários, ela é um referencial mínimo, mas é um referencial, ou seja, o advogado não deve cobrar abaixo da tabela. Mas é óbvio que isso vai variar de acordo com os critérios do advogado, critérios pessoais. Esse não deve cobrar menos do que isso, é uma mera sugestão. Então, o advogado pode cobrar menos ou mais. A tabela é uma mera sugestão. Isso vai variar do valor do patrimônio, vai variar da qualificação do advogado. É um advogado mais simples, é um advogado mais renomado. Ele vai fazer o preço dele e o herdeiro vai pagar ou não. Por exemplo, se o advogado cobra um valor de entrada para exercer os seus trabalhos, tem
um valor que vai ser menos no final. Agora, se o herdeiro diz, não, eu não tenho R$1, eu só vou pagar no final, aí esse percentual provavelmente será num patamar maior. Então, é muito variável. Muito variável. O advogado, ele cobra em cima também, ele pode cobrar em cima da herança? Ou do quinhão que o herdeiro ou ele pode dar um valor, representa. ou ele dá um valor fixo também. Ele pode dar um valor fixo ou então é do cliente negociar com o seu advogado. Exatamente, do cliente negociar com o seu advogado, bom, com certeza. Doutora Fernanda Rabelo, advogada familiarista, professora, especialista na área, muito obrigado pela sua participação. Não só eu lhe agradeço a sua participação aqui por estar no Vitrine RS, mas eu acredito que os nossos telespectadores ficaram preenchidos, ficaram satisfeitos com a sua ajuda. A sua ajuda porque assim, as perguntas que eu faço são perguntas bem simples. Muitas vezes eu realmente não entendo aqui, ou às vezes quando a questão é mais técnica, eu busco por uma maneira de ser bem simples, para as pessoas leigas entender, e eu tenho certeza que tu explanaste de uma maneira muito simples. Te agradeço, Vitrine RS, e eu, Rodrigo Marcolin, como pessoa, como ser humano, te agradeço essa participação. Queres deixar algum abraço? Quero agradecer a participação, dizer que foi um prazer e que é sempre bom poder ajudar as pessoas esclarecendo as dúvidas. Muito obrigada. Bom, então Vitrine RS, hoje passamos o nosso tempo, não vamos poder dar uma mensagem. A mensagem sim, só terminando tenha um bom relacionamento entre pais e filhos, essa é a principal. Você pai que tem uma grande herança, não guarde só por guardar, usufrua dela também de uma maneira harmoniosa para a sua vida e para os seus herdeiros, que são nada mais que você, de uma forma diferenciada. Vitrine RS fica por aqui até a quinta-feira que vem, neste mesmo horário, às 10 da manhã, na TVU, canal 11 da NET, 55 UHF. Fiquem todos sempre com Deus. Forte abraço.